Eu queria agradecer o convite para participar desse debate. E um termo muito utilizado aqui já nas outras apresentações foi o ecossistema, né? E realmente eu acho que a gente está num ambiente muito diverso, e a minha fala, como não poderia deixar de ser, né, representando a Fiocruz, uma instituição de pesquisa, de ciência, tecnologia e inovação em saúde, é tentar contextualizar um pouco esse debate de dados abertos e qual o sentido disso nesse ambiente da pesquisa, do desenvolvimento científico e toda a razão de ser da ciência, que é justamente pensar nos benefícios, no impacto social desse conhecimento produzido. É assim que eu vou abordar esse tema. Será? Opa, foi demais. Para falar sobre isso, então, eu vou falar primeiro um pouco da experiência da Fiocruz, né, como esse debate tem se organizado, fazer uma relação desse debate da Fiocruz com o contexto global, como isso vem acontecendo, e termino essa apresentação fazendo uma reflexão, então, sobre o sentido dos dados abertos e da ciência aberta, o que queremos com isso, né? Eu não estou acertando aqui, agora acho que foi. Então, eu trouxe primeiro uma perspectiva histórica, né? Eu sei que todo o debate de dados abertos é um debate bastante recente, bastante atual, mas se a gente for pensar nos princípios e na motivação que estão por trás desse movimento, né, isso tem um link muito forte com o passado, com o próprio sentido de criação da instituição que eu represento, que é a Fiocruz, que está completando 117 anos exatamente nessa semana. Hoje a gente encerra as comemorações, acho que isso é um patrimônio, né? É um motivo de orgulho para a nossa nação. E, desde o início, na primeira década já de existência da instituição, a gente pode ver um conjunto de iniciativas no campo da informação, nos quais sempre a informação foi tratada como um bem público, né? Aqui tem algumas imagens que representam a biblioteca, a revista, o museu que foi criado, né? Então, isso, para a gente, é uma tradição, né? Atualmente, a Fiocruz tem várias iniciativas no campo da informação e da comunicação em saúde, e, dentre essas iniciativas, eu vou destacar a questão do acesso aberto ao conhecimento, né? A Fiocruz tem uma política, é uma política que está completando 3 anos, é uma política mandatória, sobre o acesso aberto, onde toda a produção científica da Fiocruz tem que estar em acesso aberto e gratuito para o público. Essa política ela acaba abrangendo várias tipologias, vários resultados e produtos da pesquisa na instituição, desde os livros na nossa editora, os recursos educacionais abertos, os nossos periódicos científicos e o repositório institucional ARCA, onde está reunida todas as teses, as dissertações e os artigos produzidos por autores da Fiocruz, né? E o que eu quero mais chamar a atenção nessa apresentação é que esse movimento do acesso aberto e agora dos dados abertos, ele acaba gerando uma nova infraestrutura, e aí estou usando meio como quase que um sinônimo do ecossistema, de informação científica. E esse ecossistema nos permite alterar alguma coisa de muito importante, que é o campo da própria avaliação da ciência. Hoje, a ciência é avaliada através de métricas, em geral, numa abordagem quantitativa, onde se mede, né, o impacto do avanço do conhecimento por artigos produzidos, em geral, pelos fatores de impacto, revistas de alto impacto. A gente sabe que isso é uma forma muito limitada de se conhecer e de se avaliar a ciência. A gente teve aqui nos outros painéis exemplos, né, de como o conhecimento pode se transformar em política e implementação, com vários, né, protocolos para assistência, formulação de novas políticas, e é isso que a gente precisa perceber. E essa infraestrutura de informação que se dá pelo movimento do acesso aberto e de dados abertos, agora mais recente, é capaz de dar suporte para esse tipo de avanço, né? Eu trouxe também, quero mencionar a Lei de Acesso à Informação. A Fiocruz, como uma instituição pública federal, ela está submetida à Lei de Acesso à Informação, ela também tem um plano de dados abertos. Em geral, esses dois debates não dialogam muito, né? A questão dos dados científicos abertos e dos dados governamentais abertos.
Mas, na verdade, essa segmentação ela é bastante artificial, né? Porque o que importa não é a natureza do dado, se ele é um dado governamental ou se ele é um dado científico. Importa o uso desse dado, né? Para o desenvolvimento científico, para os benefícios para a sociedade. E aí eu trago uma perspectiva de futuro. A Fiocruz, muito recentemente, em dezembro do ano passado, lançou o seu Centro de Integração de Dados e Conhecimento em Saúde, que utiliza como fonte tanto bases de dados da gestão pública, quanto bases de dados da saúde, bases de dados científicas para pesquisas interdisciplinares. Na saúde, a gente trabalha com um conceito de complexo econômico industrial da saúde, de determinantes sociais da saúde, onde é impossível hoje fazer pesquisa sem ter acesso a esse grande volume de dados e com essa característica interdisciplinar, né? Isso, agora passando para o segundo ponto, que é essa tendência global, né? Isso está nesse ambiente, nesse movimento que é denominado como ciência aberta. E aqui tem um movimento tanto dos dados governamentais quanto dos dados científicos abertos. A ideia é que se possa abrir não só os dados como fonte primária e também não só as publicações como resultado da pesquisa, mas todo o processo de pesquisa numa perspectiva aberta. E, apesar de muito recente, isso já vem se consolidando em várias iniciativas internacionais. Eu trouxe alguns exemplos. Esse é um consórcio do Reino Unido, onde as principais instituições de pesquisa e ensino já têm políticas mandatórias para a publicação dos dados, infraestruturas que estão sendo criadas, né, como da Wellcome Trust, Wellcome Open Research. Nos Estados Unidos, eu trouxe o exemplo do NIH, né, por toda a interface com a área da saúde, e, recentemente, a Fundação Bill e Melinda Gates também anunciou essa plataforma para dados abertos. E alguns exemplos também multilaterais, como a questão do OpenAIRE, que é a infraestrutura de pesquisa do Horizonte 2020, que é o principal programa de pesquisa hoje na Europa. E aí a gente pode ver que, realmente, essa infraestrutura, ou esse ecossistema, ele é capaz de fazer interoperar, né, dados da gestão, dados da pesquisa, dados de financiamento da pesquisa, criando novas possibilidades de conhecimento, né? Então, eu termino essa apresentação trazendo uma reflexão sobre quando a gente fala de dados abertos e de ciência aberta, que dados abertos ou que ciência aberta, para quê e para quem? Eu acho que é muito importante a diversidade que teve presente aqui hoje, né, de organizações sem fins lucrativos, startups, governo, né, instituições de pesquisa como a Fiocruz, pensando que todos têm um papel nesse ecossistema, mas reforçando a ideia de que os princípios, os valores, a motivação deve ser um só, que nos guia a todos, né? E eu acredito que essa motivação é o desenvolvimento científico e como esse desenvolvimento pode trazer benefícios para a sociedade. Obrigada.